A inscrição de vocês é muito importante para mim. Se inscrevam e deixe o joinha nos vídeos. Obrigado. A Noiva do Lago. Na cidade rural de Aokigahara, localizada na base do Monte Fuji, há uma lenda sobre a Noiva do Lago. Disse que uma jovem noiva foi abandonada por seu noivo na véspera de seu casamento. Desolada e humilhada, ela se afogou no lago próximo. Desde então, os moradores relatam avistar uma figura vestida de branco nas margens do lago à noite, com seu rosto coberto por um véu. Dizem que ela atrai os homens para as águas escuras, buscando vingança pelo abandono. À medida que a lenda da Noiva do Lago se espalhava pela cidade de Aokigahara, os moradores começaram a evitar o lago durante a noite, com medo do espírito vingativo que ali habitava. No entanto, havia alguns que eram mais corajosos ou tolos o suficiente para desafiar a superstição e se aventurar perto das águas escuras. Entre os corajosos estava um jovem pescador chamado Takeshi. Ele havia crescido ouvindo histórias sobre a Noiva do Lago, mas nunca acreditara nelas. Para ele, o lago era apenas um lugar para pescar e relaxar após um longo dia de trabalho árduo. Certa noite, Takeshi decidiu desafiar o medo e pescar no lago, ignorando os avisos dos mais velhos da cidade. Ele chegou às margens do lago com sua vara de pescar e lanterna, determinado a pegar um grande peixe. Enquanto lançava sua linha na água escura, ele sentiu uma presença estranha ao seu redor. Uma sensação de arrepio percorreu sua espinha, mas ele sacudiu a sensação, atribuindo-a ao frio da noite. Horas se passaram, e Takeshi não conseguiu pegar nenhum peixe. Ele começou a sentir uma sensação de frustração crescente quando, de repente, ouviu um som suave vindo das águas escuras. Olhando para o lago, Takeshi viu uma figura espectral emergindo das profundezas. Era uma mulher vestida de branco, com seu rosto coberto por um véu. Seus olhos brilhavam com uma luz etérea enquanto ela se aproximava lentamente da margem. Takeshi ficou paralisado de medo quando percebeu que estava diante da lendária Noiva do Lago. Ele tentou se afastar, mas seus pés pareciam estar enraizados no chão. A figura fantasmagórica se aproximou mais e mais, sua presença enchendo Takeshi de terror. Então, com uma voz suave e triste, a Noiva do Lago falou. Ela contou a Takeshi a história de sua traição e morte prematura, suas palavras carregadas de angústia e desespero. Takeshi sentiu uma onda de compaixão por ela, mas também sabia que precisava escapar antes que fosse tarde demais. Com um esforço final, Takeshi conseguiu se libertar de sua paralisia e correu pela margem do lago, deixando para trás a assombração que o assombrava. Ele nunca mais voltou ao lago de Aokigahara à noite, mas a experiência assombrou seus sonhos pelo resto de seus dias, lembrando-o da trágica história da Noiva do Lago. Um adolescente recentemente ganha seu próprio quarto após a morte da avó e decide manter apenas uma velha TV no espaço. Depois de estranhos acontecimentos durante a noite, ele descobre que seu irmão mais novo desapareceu e está preso dentro da televisão. Desesperado, ele passa horas assistindo impotente enquanto tenta encontrar uma maneira de libertar seu irmão do estranho destino. Com o coração acelerado e a mente confusa, o adolescente tenta entender o que está acontecendo. Ele examina a televisão de todos os ângulos, esperando encontrar alguma pista ou botão que o leve a uma solução. No entanto, tudo o que ele encontra são controles básicos e a tela escura da TV, onde seu irmãozinho parece estar preso. Enquanto isso, o irmão mais novo dentro da televisão está visivelmente aterrorizado. Ele chora e implora para ser libertado, descrevendo uma sensação de ser puxado para dentro da tela por mãos invisíveis. Sua voz é abafada pelos gritos e sussurros que ecoam do interior da televisão, enchendo o quarto com uma atmosfera sinistra. O adolescente tenta chamar ajuda, mas descobre que o telefone está sem sinal. Ele sente uma onda de desespero crescer dentro dele enquanto percebe que está sozinho nesta situação assustadora. Com o passar das horas, ele sente o cansaço e o medo se acumulando, mas sua determinação em salvar seu irmão continua forte. Decidindo agir, ele começa a investigar a televisão mais de perto. Ele examina os cabos, os botões e até mesmo tenta mover o aparelho, mas nada parece funcionar.
Então, ele se lembra do momento em que a TV se ligou sozinha e do canal estranho que estava sintonizado, o canal 666. Com um arrepio percorrendo sua espinha, ele decide tentar sintonizar o mesmo canal novamente. Com as mãos trêmulas, ele gira o botão do canal, encontrando a estática familiar antes de finalmente chegar ao canal 666. O quarto é preenchido com um silêncio tenso quando ele espera, esperando uma resposta. De repente, a tela da televisão ganha vida, mostrando imagens distorcidas e assustadoras. Figuras sombrias e rostos distorcidos parecem se mover pela tela, enquanto vozes sussurram palavras ininteligíveis. O adolescente luta para manter a calma enquanto observa, tentando encontrar alguma pista que o leve à liberação de seu irmão. De repente, uma figura sinistra aparece na tela, parecendo olhar diretamente para ele. Seus olhos encontram os do adolescente, enviando um arrepio pela espinha dele. Em um impulso de puro terror, ele desliga a televisão, cortando a transmissão assustadora. O quarto agora está mergulhado na escuridão, e o adolescente se encontra sozinho com seus pensamentos assustadores. Ele sabe que precisa encontrar uma maneira de salvar seu irmão, mas o que ele pode fazer contra uma força sobrenatural tão poderosa? A noite se arrasta lentamente enquanto ele luta com seus próprios medos e incertezas. Mas, apesar de tudo, uma coisa está clara em sua mente: ele fará qualquer coisa para trazer seu irmão de volta, mesmo que isso signifique enfrentar o desconhecido e o aterrorizante. A determinação do adolescente o impulsiona a procurar soluções, mesmo diante do horror que enfrenta. Ele vasculha a internet em busca de qualquer informação sobre fenômenos sobrenaturais envolvendo televisões, mas encontra apenas teorias obscuras e relatos assustadores que aumentam sua angústia. Decidindo agir por conta própria, ele retorna ao quarto e enfrenta a televisão. Com uma mistura de medo e determinação, ele se aproxima do aparelho e tenta encontrar alguma maneira de abrir uma conexão com o mundo onde seu irmão está preso. Ele lembra das palavras do irmãozinho sobre ouvir a voz da avó na televisão e se pergunta se isso pode ser uma pista. Com um nó na garganta, ele sintoniza o canal novamente, mas em vez de medo, ele tenta encontrar coragem na lembrança de sua avó, uma pessoa gentil e amorosa em quem confiava. Para sua surpresa, a estática começa a se dissipar lentamente, revelando imagens confusas e borradas. Entre os sussurros e murmúrios, ele pensa ouvir a voz de sua avó, fraca e distante, mas reconhecível. Com o coração acelerado, ele tenta se concentrar, implorando silenciosamente por orientação. Então, uma ideia surge em sua mente. Ele se lembra de um antigo ritual de proteção que sua avó costumava realizar para afastar energias negativas. Com mãos trêmulas, ele começa a recitar as palavras que ela lhe ensinou, buscando reunir forças e coragem para enfrentar o desconhecido. Enquanto ele fala as palavras antigas, a atmosfera ao redor parece mudar. A televisão emite um zumbido baixo e as imagens distorcidas se tornam mais claras. Ele vê seu irmãozinho dentro da tela, ainda preso, mas agora parece consciente de sua presença. Com um último esforço, o adolescente invoca todas as suas emoções positivas, lembranças felizes e amor pela família. Ele concentra esses sentimentos e os envia em direção à televisão, esperando que isso seja suficiente para quebrar a barreira entre os mundos. Para sua surpresa e alívio, a tela da televisão começa a piscar e oscilar. O adolescente assiste com o coração na garganta enquanto seu irmãozinho emerge lentamente da tela, como se estivesse emergindo de um sonho. Com lágrimas nos olhos e um sorriso de alívio, eles se abraçam com força, reconhecendo a força do amor e da determinação que os trouxe de volta um ao outro. Juntos, eles desligam a televisão, encerrando para sempre o estranho pesadelo que os separou. Enquanto a luz do amanhecer começa a iluminar o quarto, os irmãos se abraçam mais uma vez, gratos por estarem juntos e determinados a enfrentar o futuro lado a lado, mais fortes do que nunca. Eles sabem que, aconteça o que acontecer, sempre terão um ao outro para enfrentar os desafios que a vida lhes apresentar.